Eterno Pai, nós te agradecemos por podermos estar aprendendo sobre o que nós cremos com base na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender. Obrigado pelos irmãos que já estão conectados e que eles vão ver depois desse vídeo. Em nome de Cristo eu oro e agradeço. Amém. Graça e paz, queridos. Vocês também, espero que sim. Aqui é o pastor Vítor Ramalho. Estamos fazendo a nossa transmissão online dos estudos bíblicos. De manhã tivemos a alegria de estarmos juntos lá no templo da Igreja Batista Missão Vida, aqui em Jardim Panorama, Taboão da Serra, para o nosso culto. E agora à noite estamos fazendo a transmissão online. Se você quer chamar alguém, convidar alguém, já marca aí no vídeo, convida as pessoas, vamos estar participando. Você, espero que tenha assistido o vídeo da semana passada. Se não, me avisa, pastor, onde está o vídeo? Eu vou marcar você no vídeo para você poder acompanhar, porque essa é a segunda parte do vídeo, tá bom? Então, vamos estar participando. O que a gente vai tratar hoje, tá? A gente vai tratar hoje é referente... Olha que pequenininho, tá? Continua aqui como eu falei, nós estamos vendo o quê? Os credos, as confissões, tá? E nós vamos começar com o credo dos apóstolos. Esse é o primeiro que a gente vai estar analisando. A gente fez uma série de introdução na semana passada sobre o que são confissões, o que são credos, quais os principais, os que interessam mais para nós como cristãos batistas. E mostrei vários pontos. E hoje eu vou começar a trabalhar com essa série aqui. Talvez hoje não seja muito longo o estudo. Então se você tá meio correndo aí, assiste. Não vai ser longo hoje não. Só 2 horas e meia. Não, tô brincando, não vai ser tanto assim, tá bom? Muito bem. Como nós vimos semana passada, eu estou trabalhando muito com o texto de Romanos 10:10, que diz o quê? Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Uma versão Almeida Corrigida Fiel, que é a versão que eu uso, que recomendo que usem. A versão da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Não, eu não ganho dinheiro com isso, mas eu conheço o pessoal de lá, conheço a tradução. É uma tradução que eu recomendo que você tenha e que você use no seu dia a dia. Ok. Esse texto de Romanos 10, ele fala da importância de saber expressar, de saber comunicar aquilo que você crê. É um desafio e a gente vai tratar um pouco disso daqui a pouco, mas será que nós hoje, Igreja Moderna, século 21, 2021 já, dia 3 de janeiro, será que nós sabemos comunicar o que nós cremos? Será que nós sabemos expressar a nossa fé de maneira tal que as pessoas possam entender? A gente vai ver isso hoje, tá bom? Tá legal. Então, o que é o credo dos apóstolos? Alguns talvez tenham sido católicos romanos, eu nunca fui, mas eu sei que muitos católicos romanos acabam achando, né, que o credo dos apóstolos é uma coisa só dos católicos, né? Isso é dele, não é nosso. A primeira coisa que tem que colocar bem claro que ele tem dois nomes. Ou é credo dos apóstolos ou credo apostólico, são chamados assim. Mas na verdade ele não foi escrito pelos apóstolos. A datação mais antiga, a citação mais antiga a ele, ou algo, a estrutura dele, é do final do século II da era cristã. Então, já estavam mortos todos. O último foi João a morrer, ele morreu cerca do ano 90 da era cristã. Então, o credo dos apóstolos surge como um documento, provavelmente, na melhor hipótese, 70, 60 anos depois da morte de João. Mas eles deixaram para eles. Não, tudo aponta que não. Na verdade, o que se sabe é que ele era conhecido como credo romano antigo. Ele era o credo romano antigo. Tá? E alguns apontam para umas versões cerca de 400 anos, né, da era cristã. E a versão mais atual, que é usada muito pelos reformados e pela ICAR, para quem não sabe o que é ICAR, é a Igreja Católica Apostólica Romana, é de cerca de 750. Como assim, pastor? Versão? Como assim? Datas diferentes? Alguns documentos da Igreja
por não serem, como a gente falou na semana passada, não serem canônicos, não serem bíblicos, não serem aquela autoridade imutável, eles foram sendo adaptados, revistos, acrescidos de algumas informações. E o credo apostólico, ou o credo dos apóstolos, também passou por essa, digamos, situação. Pessoal, se você não estiver entendendo, por favor, pergunta. Fala, ó, pastor, eu não entendi, repete aí, ficou confuso, me ajuda a entender melhor, porque assim eu posso explicar, posso colocar para vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui, inclusive, se você, eu sempre falo assim, não, se você é tímido e não quer colocar sua pergunta no bate-papo, me manda no WhatsApp. Eu estou colocando aqui o meu número WhatsApp e você pode falar comigo no WhatsApp. Atualmente eu ando assim, todo plugado, né? Aqui na minha mesa tem, além do desktop, um notebook para monitorar o bate-papo e a live, um celular para cuidar do WhatsApp e outro celular para servir de câmera, tá? Uma coisa assim que parece uma nave estelar quase, né? Muito bem. Então se você tiver, manda aí no meu WhatsApp também ou aqui no bate-papo da live, tá bom? Ok. Então quando você falar credo dos apóstolos, credo apostólico ou credo romano antigo, ah, mas é romano dos católicos. Não, não, é da cidade de Roma. A igreja católica só vai surgir séculos depois. Então não tem a influência. Tanto que ela vai mexer nisso lá no ano 750. Então não se preocupe, não tem nada a ver com... Não é uma criação do Vaticano. Tá bom? Muito bem. Entendendo este ponto, vem a pergunta, para que servia? Opa, errei aqui. Para que ele servia? Qual era a função deste credo? Para que ele era usado? Tá. Ele tinha uma função muito clara. Era uma fórmula batismal. Como assim fórmula batismal? Não a fórmula de chegar e preparar você ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso também é costume. Mas na verdade é de... O candidato, ele era levado a responder às perguntas. Tanto é que a estrutura da primeira versão era em forma de perguntas, tá? E isso era feito perguntando para você crê nisso, crê nisso, crê nisso? E ele dizia sim, diante da igreja. E a igreja, ah, certo, então você pode ser batizado. Era uma confissão de fé. Talvez alguns não gostem da expressão fórmula batismal, prefiram talvez uma preparação, um questionário batismal. Tudo bem, é uma outra expressão, não existe. Alguns usam a expressão fórmula batismal para designar o credo dos apóstolos. Muito bem. Então, era para isso. Para que mais também era o credo apostólico? Era para preparar, capacitar as pessoas para saberem o que elas criam. Como assim, pastor? Tá. Antes de entrar nesse ponto, tá, a gente entendeu para que isso seria basicamente, eu quero colocar mais uma coisa sobre a questão das versões e da confusão das versões. Tá? Deixa eu tirar aqui o mini Vitor aqui do canto. Muito bem. Se você pegar hoje, tá, eu fui verificar vários livros, eu comprei inclusive alguns livros a mais para poder analisar, você vai ter diferentes versões hoje em dia. Como assim? Os livros de história, tá, de história da igreja, história da teologia, apontam a versão chamada do Credo Romano. Aí você vai achar a versão da Igreja Católica Apostólica Romana, que ela tem, na verdade, ela tem uma nova versão. Ela tinha uma versão até 1962, depois surgiu uma nova versão, que é depois do Vaticano II. Que o Vaticano II foi um concílio, onde o Papa disse, não, tem que mudar esse texto. Depois eu vou tratar um pouquinho disso, rapidamente. A versão luterana, que na verdade são duas, uma que é usada no livro deles, né, no livro que eles têm como os credos dele, e outra que é usada na liturgia. E a versão que é usada pelos reformados. Muitas igrejas reformadas hoje adotam uma versão que é bem próxima da igreja da versão católica romana, tá bom? Pessoal, perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém não está entendendo? Tá tudo bem por enquanto. Aqui não apareceu para mim nenhuma pergunta, mas eu estou atento. O pessoal precisou, não entendeu? Ó, pastor, repete, não está ficando claro isso. Tá? Então o que eu quero que vocês entendam que o credo apostólico ele acaba tendo uma aceitação dentro dos diferentes, assim chamados, ramos da cristandade.
desde o catolicismo romano, passando por luteranos, reformados, como anglicanos, presbiterianos, né, igrejas reformadas, propriamente dito, batistas reformados, até mesmo batistas. Muitos batistas usam também, não que usam no seu culto, na sua liturgia, mas aceitam a validade de algumas coisas. Só que se você pegar, você vai encontrar diferentes versões. Isso gera uma confusão, porque quando você vai começar a estudar, quando você vai começar a comparar, você fica, o que é? Como é que é? Como é que não é? Como é que funciona? Qual que está valendo? Eu volto a lembrar vocês, isto não é Bíblia. Um credo, foi o que eu falei na aula passada, é a expressão, a perspectiva teológica sobre o corpo de doutrinas de um grupo de pessoas num determinado tempo, num determinado local. Então, é claro que por ser ação humana, haverão erros, haverão coisas que podem ser questionáveis. Ele serve como documento histórico, como uma referência, como um apoio, mas nunca como um limitador, nunca como uma baliza, algo que determina o certo e errado, tá bom? As inserções foram, como eu falei, várias. Por exemplo, tá? Como eu falei, até 1962, que foi a data do Concílio Vaticano II, os católicos romanos usavam a expressão desceu aos infernos. E você que tem origem católica, talvez lembre disso. Havia no texto do Credo Apostólico, desceu aos infernos. Tem até um musical de origem católica romana, chama-se Missa Crioula, muito bonito musicalmente falando, e que fala, desceu aos infernos. Eles se baseiam nisso, porque até aquela época ainda usava. Hoje eles mudaram para morada dos mortos. Houve uma mudança no texto. Eu achei um site de uma igreja batista da nossa denominação que ela coloca Sheol. O que eu acho que já é uma extrapolação, porque o texto original foi escrito em latim, do que se sabe. Sheol não é a palavra latina, portanto, aí já é também outra variação. Os luteranos têm, como eu falei, a versão livro de Concórdia, que é o livro das orações deles, das regras, dos rituais deles, e outra, um pouco diferente, que é usada nas liturgias. Os próprios reformados têm a sua versão, e ela foi uma versão, vamos dizer assim, revisada por Calvino, tá? A gente vai ver depois que em vez de falar creio na igreja, ele fala creio à igreja. Tem toda uma razão teológica que eles apresentam, quem trata muito disso é o Franklin Ferreira no livro dele, tá? Mas, pessoalmente, eu não concordo, eu acho que está errado aí. Pastor, qual que o senhor vai usar, afinal de contas? E tantas versões diferentes, e tantas coisas distintas, o que o senhor vai usar? Eu optei por usar uma versão de um livro recomendadíssimo. Deixa eu voltar aqui para a tela grandona para vocês poderem ver melhor o livro, tá? Atenção, carregando a tela grandona. Tá vendo isso aqui? História do Cristianismo, obra completa. O autor é Justo L. Gonçalves. É um tremendo livrão, tá? Eu comprei numa das minhas viagens, tá? E ele vai ter uma versão. Esta versão que ele apresenta é a mais, digamos, é a mais usada nos livros de história. Eu peguei outros livros de história que tratam do assunto e seguem mais ou menos a mesma linha do material que o Justo Gonçalves apresenta. E eu, como estou trabalhando com o texto, não como se ele fosse algo inspirado, mas como aquilo que ele realmente é, um documento histórico, eu entendo ser mais correto usar a versão apontada pelos historiadores. Tá? Até conversei com meu filho que é historiador, né, formado em história, perguntei, ele também concorda que no caso do documento, o mais confiável não é as versões feitas por opções religiosas, litúrgicas, confessionais, mas o texto histórico. Então a gente vai trabalhar com esse texto, tá bom? Perguntas? Colocações? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá. Qualquer momento você manda a mensagem, a pergunta e tudo mais, tá legal? Muito bem, vamos continuar aqui avançando. Você pode mandar a pergunta depois também, tá? Se você está assistindo agora, não assistiu, só pode fazer pergunta ao vivo? Não, você pode mandar a pergunta depois. Se você assistiu depois, mande depois, não tem problema nenhum, tá? A gente vai ver agora o texto do Credo Apostólico. Para quem nunca viu, tá? Como eu falei, é a tradução do Justo Gonçalves, que o livro é em espanhol, então eu fiz uma tradução, tá? Em cima do texto dele, tentei ser o mais
literal possível na tradução, né? Então, diz o que o credo apostólico? Eu vou fazer a leitura. Você acredita no Deus Todo-Poderoso? Você acredita em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo e de Maria, a Virgem, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos e morreu e ressuscitou no terceiro dia, vivo dos mortos, e sentou-se para a destra do Pai e virá julgar os vivos e os mortos? Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição do corpo? Você percebe que são 3 blocos de perguntas. E você percebe que nesta versão, que é a versão histórica mais antiga, não tem nenhuma referência a descer ao Sheol, mora dos mortos, ou inferno. Essa frase, ela surge já com o advento da Igreja Católica Romana. Não é do texto original. E tem mais uma coisa que eu achei muito interessante, porque se você pegar o texto da Igreja Católica em especial, e também de outras confissões, coloca, nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, um V maiúsculo, Virgem Maria. Só que o texto que o historiador apresenta, ele coloca como de Maria, vírgula, a Virgem. Mostrando que, que essa virgindade de Maria não é eterna. E por que eu estou colocando isso? Porque os católicos romanos, que seguem o credo, vão colocar o catolicismo romano, não os católicos, mas o catolicismo romano, ensina e defende que Maria teria sido eternamente virgem. Que ela nunca teve relações sexuais. E isso contradiz a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus teve irmãos e irmãs. Ele era o mais velho. Tanto é que ele é chamado primogênito de José. Está lá em Mateus capítulo 1. No final do capítulo 1 está lá. Primogênito de José. Então, quando as versões mais modernas dão ênfase ao Virgem Maria, acabam de alguma maneira, pelo que eu entendo, enfatizando a doutrina católica romana da eterna virgindade de Maria. Mas o texto original não dá essa ênfase. Isso é bom, isso é interessante, porque mostra que ele foi feito antes dos desvios doutrinais que surgiram com o catolicismo romano. Tá bom? Então, vamos ler de novo, só para você memorizar bem. Tá? Eu gostaria muito que você tivesse esse texto aqui, porque a gente vai estudar ele ponto a ponto, tá? Você acredita no Deus Todo-Poderoso? Você acredita em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo e de Maria, a Virgem, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos e morreu e ressuscitou no terceiro dia, vivo dos mortos, e sentou-se para a destra do Pai e virá julgar os vivos e os mortos? Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição do corpo? Lembra que eu falei da questão da versão de Calvino? Aqui na parte final ele coloca mais ou menos assim: você crê no Espírito Santo, a Santa Igreja e a ressurreição do corpo? Fica um pouco estranho o texto, na minha opinião. Outra questão interessante. A ideia da Santa Igreja Católica, que surge em algumas versões do credo apostólico, em si, no texto, na tradução literal, não está errado. Por quê? Católico significa universal. Então, se refere à igreja como um todo. Só que como esta inserção é posterior ao advento da Igreja Católica Romana, fica uma dúvida, no mínimo, sendo bem gentil, sendo bem camarada, fica uma dúvida de que talvez eles tenham querido levar a crer que só quem acreditava na Igreja Católica Romana. Não colocaram de maneira aberta. E eu gosto dessa versão porque eu coloco a Santa Igreja. Acabou. É assim que ela é chamada na Bíblia, e é assim que deve ser mantido. Então, eu realmente optei por esta versão, por ser histórica, e por me parecer a mais limpa de influências, de distorções, de releituras. Volto a dizer, isso é um texto produzido por pessoas. E por isso é passível de erros. Mas se vamos estudar o que foi escrito, é importante estudar o que foi escrito o mais perto possível do original, tá bom? Perguntas? Aqui não tem. Tá todo mundo muito quietinho hoje, não sei o que está acontecendo. Só porque voltou os estudos online, não estão desacostumados a fazer pergunta. Nem a Nancy perguntou nada. Mas tudo bem. Precisando, pergunta depois. Ok. Vamos para a próxima. O credo apostólico. Deixei aqui o mini Vitor aqui da. Ele foi criado. Eu vou sempre marcar agora como CA, até para ganhar espaço na apresentação aqui. Ele foi apresentado
como sendo algo para ensinar. Era uma forma simples de aprender a fé cristã. Como assim? Estamos no século II. O ensino público não é popularizado, não existe essa ideia ainda, em especial para cristãos, que era uma minoria, era um segmento social que era desprezado. Então, muitos dos cristãos, a imensa maioria, era analfabeta. Em Israel, havia uma certa alfabetização, mas nos outros países, nos outros povos, não. Em especial porque muitos dos que vieram isso à igreja eram escravos. Então, eles não tinhం informações, não sabiam ler. Como ensinar essas pessoas? Não havia uma Bíblia impressa. A própria Gutenberg vai inventar a impressora com tipos móveis séculos depois, mais de um milênio depois, em 1500 para lá. Então você tem aí uma situação. Como que vamos ensinar e como vamos fazer as pessoas aprenderem o que creem? Hoje você tem aqui, você coloca aqui no sistema, joga na tela, você está lendo aqui, puxa, que legal, dá para ler, tudo mais, bonitinho. Mas a pergunta é, eu estou vendo aqui que a tela não ficou muito boa nisso aqui, não sei porquê, para mim aparece boa, mas a transmissão está meio falhando. Não sei, estão conseguindo ler bem? O Israel colocou aqui uma coisa, o catolicismo precisa afirmar a heresia da perpétua virgindade para poder ter alguma sustentabilidade a outra heresia da hiperdulia, a Maria. As heresias são assim, uma vem puxando outra. É verdade, Israel, isso é verdade. Eu estou agora um pouco preocupado porque a tela, não sei se para mim só no meu notebook tá parece meio borrado, tá? Porque na tela aqui para mim parece perfeito. Pois vocês falam se não ficou legal ou não, que eu preciso ver. Tá bom? Legal. Além disso, tá? Além de toda essa situação, de haver um problema de como ensinar, então não tinha tecnologia, não tinha recurso, não tinha material. Qual era a forma de fazer? Repetição, memorização. Então, os pastores, os líderes da igreja começaram a fazer que as pessoas repetissem alguns pontos para dizer, memorizassem. Para que quando fossem questionadas, não só no batismo, mas no dia a dia, soubessem o que estavam acreditando, soubessem expressar aquilo que estão crendo. Algumas pessoas, hoje, não sabem expressar o que creem. Esse método foi usado por muito tempo, da repetição, 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 foi abandonado. Em especial, a partir de 1900 para cá, basicamente, até um pouco antes, diria 1800, isso foi abandonado. Isso foi relegado a uma curiosidade teológica, os credos, em parte. E o que acontece? As pessoas hoje, se você chegar numa igreja, qualquer igreja, de qualquer denominação, e perguntar para as pessoas, e aí, o que você crê? As pessoas não sabem expressar. E não é essa história de eu sei para mim. Não, elas não sabem realmente, não conhecem. Nós temos o que eu coloco aqui como um grande vazio sobre o conhecimento doutrinal. As pessoas perderam, desaprenderam, não sabem. E, infelizmente, tá, não posso dizer que não aconteça, mas acontece de fato, alguns pastores preferem não ensinar. É mais fácil dar entretenimento, música, passeio, café da manhã, visita para tomar café, abracinho, do que ensinar a palavra, ensinar a crerem. Então, cada vez mais temos uma comunidade cristã que ignora o que é ser o cristianismo. Isso é triste, isso é muito complicado. Muito. Obrigado, a Céia falou que está bem legível. Valeu, Céia, obrigado. Tá? Bom, além disso, tá? Entendendo essa parte aqui, a gente vai começar agora, finalmente, a estudar o credo. Tá? E a primeira parte é, você acredita no Deus Todo-Poderoso? É a primeira pergunta que é feita. E eu gosto desse modo pergunta. O modo católico e o modo reformado não usa o esquema de perguntas. O modo original usava como perguntas. A crença num Deus Todo-Poderoso é o ponto inicial da fé cristã e é a convicção do que o Senhor, ele é. Ele não existe, ele é. É complicado de entender porque nós vivemos com seres temporais. Temos um começo, meio e um fim. Deus não tem começo. Ele tem o meio e não tem o fim. Ele é. Tanto é que
O seu nome, como ele se apresenta, a gente aprendeu isso nas aulas sobre os nomes de Deus, quem participou aprendeu. O seu nome, como ele se apresenta a Moisés, é eu sou o que sou. Tá? Então nós temos esse ponto. Então, definir, aceitar, assumir, falar, sim, eu creio no Deus Todo-Poderoso, é o primeiro ponto da fé cristã. É uma convicção, aí surge, sim. Na verdade, se você pegar, e olha que eu não sou fã de teologias sistemáticas, mas se você pegar as teologias sistemáticas, elas começam normalmente na questão da provar Deus, ou falar sobre Deus. Eu tenho dado aula virtuais para o pessoal que vai se batizar. Espero que estejam vendo esta aula, porque eu mandei mensagem para eles, tá? Se não puderem, que vejam depois em casa, mas vejam, tá? E nós estamos trabalhando também com a ideia do conceito de Deus. Deus como Criador, Deus como aquele que é o Todo-Poderoso. Toda a fé cristã se baseia a partir desse conceito. Porque mesmo a compreensão de um remidor, Cristo, Senhor, ela torna-se confusa se eu não partir do ponto de que há um Deus Criador Todo-Poderoso. É importante essa convicção. Por isso, eu entendo que quando foi composto o credo apostólico, ele começa com essa questão: você crê nisto? Haviam vários deuses naquela época, em Roma, por exemplo. E cada deus tinha um certo poder. É como os santos católicos romanos hoje. Cada santo tem uma certa função. Você vê isso também nos cultos animistas, em outras situações. É um certo ponto. Muito bem. Que interessante. Então o que você vai ter aqui é uma limitação. Os deuses não faziam tudo. Por isso a importância de você crê num Deus todo-poderoso. Ah, mas os celtas, os normandos, acreditavam em um Odin todo-poderoso. Mesmo Odin não era todo-poderoso. Ele tinha certas limitações. Então essa definição é importante. Ela vai definir, olha, é a partir deste ponto. Tá bom? Perguntas? Tá claro? Beleza? Alguma questão? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Fique à vontade, tá bom? Muito bem. Vamos ver alguns versículos que nos dão base para esta crença que nós temos. O primeiro, bem conhecido, Salmo 14:1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. A negação de que exista Deus, a negação da realidade de que Deus é, ela não é uma opção filosófica. Na verdade, ela é uma negação de toda a lógica, de todo o raciocínio, de todo o bom senso, de toda a inteligência. Pastor, está sendo grosseiro. Não é grosseria falar de maneira educada uma verdade, é o que eu estou fazendo. Todo aquele que nega a Deus incorre nesse erro. É interessante, eu estava vendo uns vídeos aí de alguns ateus famosos, né? E eles, na verdade, eles falam: eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Eu não sei se Deus existe. Eles não querem, eles têm medo, e nesse ponto até que são sábios, de negar a existência de Deus, que Deus existe, que Deus é. Porque eles sabem que isso é uma tremenda burrice. Não tem como dizer de outra maneira. É uma burrice. Quando você analisa, estava vendo com o pessoal na classe de batismo, mandei para algumas perguntas, né? Não tem como não olhar para o universo e não reconhecer que é necessário que alguém tenha criado tudo isso. Supor um mero acaso é tolice. Muitas pessoas querem afirmar que a crença em Deus é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. Stephen Hawking disse isso. John Lennox, matemático, filósofo, um erudito inglês cristão, respondeu que o ateísmo, ou a negação da existência de Deus, é uma manifestação, uma amostra do medo que as pessoas têm da luz.
E é verdade, a Bíblia deixa isso claro lá em João. Quem é da luz traz as suas obras para a luz, para que na luz sejam conhecidas. As pessoas não querem, elas preferem as trevas, porque elas acham que nas trevas elas podem fazer o que querem. Nós vimos recentemente, agora, a Argentina, as mulheres na rua vibrando, algumas mulheres, não todas, felizes, chorando de alegria porque ganharam, entre aspas, o direito de assassinar bebês no útero. Isso foi acontecendo também na Coreia do Sul. A Coreia do Sul também aprovou o assassinato de bebês. Soube agora que existe um ministério na Bolívia que é não sei nem como traduzir a palavra, mas seria como remover o patriarcado. Essa mania agora das feministas, né? E existe um ministério para isso, é um vice-ministério. E esta vice-ministra, ela é uma mulher, né? Ela jogou na internet que era hora da Bolívia discutir sobre aborto. Eu gostei muito que a maciça resposta foi: não queremos discutir o aborto. Eu soube recentemente, hoje na verdade, que um colunista da Veja teria feito uma enquete se o povo, na página dele, se o povo apoiaria ou não o aborto. Ele tomou foi uma surra do não queremos aborto. Mas 75% dos que votaram não queremos aborto. Eu não votei, eu soube tarde demais, também teria votado não. Eu espero que não venha realmente para cá. Mas as pessoas querem negar que Deus existe para poder fazer o que eles quiserem. Matar bebês, adulterar, forçar crianças a virarem homossexuais e tudo mais. Se corromperem. É o nécio. Porque o nécio, é o que fala, ele se corrompe. As suas obras são abomináveis. E por quê? Porque ele perdeu a referência de certo e errado. É interessante que num mundo que clama para que não haja mais a noção de bem e mal, como a Bíblia assim defende, como cremos como cristãos, ao mesmo tempo quer condenar um Hitler. E você fala, por que está condenando ele? Porque o que ele fez foi errado. Sob ótica de quem? Qual o parâmetro para dizer que ele estava errado? Eu digo, é o parâmetro cristão. A palavra de Deus mostra que ele estava em pecado. E por mais que ateus, feministas, esquerdistas e todo mundo queira negar o parâmetro bíblico, a sociedade ocidental e a sociedade mundial, ela é fortemente influenciada, ainda que não queira reconhecer, pela palavra de Deus. Então, quando você fala, você acredita no Deus Todo-Poderoso, você está dando as costas para os nécios, dizendo, não concordo com vocês. Eu quero ficar com Cristo. Eu quero ficar com Deus. Eu quero seguir a Deus. Tá bom? Perguntas? Exato. O Silas colocou aqui. Dizem que não tem certeza se Deus existe ou não. Os agnósticos têm essa mania. Eles são os indecisos, né? Eu acho que o próprio Richard Dawkins negou que é ateu. E é tido como ateu mais famoso. Ele falou, eu não sou ateu. Eu sou agnóstico. É o medo de negarem Deus. E estamos aqui acabando, tá? Eu falei que não ia ser muito longo, até que está sendo mais ou menos longo, 35, 40 minutos, tá? O que fala aqui? Versículo de Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que é nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo existe porque Deus assim o quis. Tudo existe porque Deus assim criou. Do nada. Não havia. Ele trouxe a existência. E tudo existe com uma função simples. Existe para, de alguma forma, render glórias a Ele. Não que Ele queira, não que Ele precise, Ele não é um inseguro. Mas isso gera um equilíbrio no universo, gera uma condição salutar para as pessoas. Quando eu afirmo que eu creio no Deus Todo-Poderoso, estou afirmando que Ele criou tudo o que há. Eu estou negando a evolução, a teoria da evolução. Eu estou negando a teoria do acaso. Eu estou negando afirmações loucas
O Silas colocou o Pondé também, ele se coloca como. Minha mãe já colocou, não lembro como ela falou, ela disse que ele ouviu falando que ele é um. Esqueci agora, não sei se a tia ela tá online, ela podia até colocar para mim, escrever qual é a frase que o Pondé falou sobre a questão do que ele é um ateu não praticante, se não me engano é isso que ele falou. Porque também no fundo ele é agnóstico. Ser agnóstico não é servir a Deus, tá? É só o medo de dar as costas para Deus. Eu sei disso porque eu fui criado, minha mamãe, minha querida mamãe, Dona Adele, ela me criou dentro do conceito cristão batista. Eu lembro que eu falo que minhas memórias mais antigas com a minha mãe são ela cantando hinos pra gente, em espanhol, tanto que até hoje alguns hinos, e quando vão cantar eu tenho que forçar a cantar em português, porque senão eu vou cantar em espanhol, né, vai dar uma atrapalhada. Só que eu, como muitos, tá, me tornei um rebeldezinho e comecei a querer negar a Deus. Eu também cheguei perto do. Eu fui simpatizante do ateísmo, mas na verdade eu era um agnóstico socialista. E quando eu fui ler a Bíblia, quando eu fui estudar a Bíblia, para provar que ela estava errada, eu percebi que Deus é real. Deus é. E eu concluí que só podia ter duas posições diante disso, dessa realidade. Ou eu dou as costas para ele e me torno seu inimigo, ou me submeto a ele. Não tem como ter não há outro posicionamento ante isso. E eu pensei lá, lembro que garoto, 16 para 17 anos de idade, eu falei, dar as costas para Deus é uma tremenda burrice. Então, eu me rendi a Cristo naquela noite. Na sexta-feira no meu quarto. Não foi num culto, não foi... É ateu não praticante, né, Tia? A Tia colocou, ateu não praticante. Eu me tornei, ou melhor colocando, fui tornado cristão, filho de Deus. Dizer que você crê no Deus Todo-Poderoso é declaração de dizer tudo que há foi criado por Ele. Tudo que existe foi criado por Ele. A minha cachorra quer participar da live aqui daqui a pouco. Ela tá brava com alguém. Nós precisamos entender isso. Então você percebe que este credo apostólico, ou credo romano, como também é chamado, ele tem uma clara didática e uma verdade em frases simples. Seria tão bom que os teólogos modernos aprendessem com isto, porque às vezes você pega uns livros de alguns teólogos que estão na moda, você não entende nada que eles falam, e olha que eu leio bastante, mas você pensa, o que ele quer dizer com isso? Ele enrola. Tivemos uma vez, Aslan, meu filho e eu, num evento da denominação, e um famoso teólogo batista se levantou e discursou por 10 ou 15 minutos. Quando acabou, o pessoal, que lindo. Ele falou muito bonito, de nada. Ele conseguiu rodar, feito louco, mas não chegou a nenhuma conclusão. Ele conseguiu falar sobre nada, sem dizer, falando muitas palavras. O credo apostólico, ele é belo na sua singeleza, na sua profundidade. E eu vou te fazer uma sugestão. Tá? Se você quiser, manda para minha mensagem, eu te mando o texto que eu estou usando, tá? Para que você leia e memorize. O pessoal do batismo tem que memorizar, tá? Seria bom para vocês, muito bom para vocês. E eu diria que ajuda muito na sua fé. Tá bom? Alguma pergunta final, alguma colocação? Acabou sendo até do tamanho das que sempre eu falo, pensei que ia ser pouco, mas acabou sendo 40 minutos, tá? Se tiver alguma pergunta, pode colocar, pessoal. Enquanto eu estou esperando as perguntas, eu vou falar. Tem que fazer, como diz o Asa, a propaganda, né? Pessoal, curte o vídeo, compartilha. Você vai ver daqui a pouco, vai aparecer aqui as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais. Vai lá, se inscreve, para que você possa ver não só os vídeos, mas você possa acompanhar tudo que a gente está colocando de ensino, você possa compartilhar. Pastor, tem que pagar alguma coisa? Não tem que pagar nada, nada. De graça recebesse, de graça dai. Meu filho fala que eu sou doido, mas eu sou doido sim. Tá bom? Então, pessoal, já que não tem mais perguntas, obrigado por terem participado desse estudo ao vivo. Espero vocês, os que puderem, domingo que vem no templo da Igreja Batista Missão Vida, vai estar o endereço também aí. Os que não puderem, acompanhem conosco aqui os estudos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.